Bom dia, pessoal do Brasil, boa tarde para quem já almoçou, boa tarde, pessoal que nos segue de Portugal, que temos alguns seguidores de Portugal, aqui da Europa, da Irlanda, de Angola, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Instagram e aqui no YouTube. Bem-vindos a todos, podem deixar os comentários que a gente vai responder. Contem um pouquinho para nós se vocês têm... Margit, tudo bem, Margit? Contem um pouquinho para nós se vocês têm esse problema de quedas e instabilidade postural, qual a experiência de vocês. Bom, eu trouxe aqui um convidado super especial, que é o Fernando Ferro, né, que, primeiro, quero dar parabéns, né, por ter acabado de ser papai aí. Obrigado. O Fernando, conheci ele através da Mari, que até a gente fez uma live juntas, né, a doutora Mariana Santos, que é endocrinologista, e o Fernando, ele é ortopedista, especialista em quadril, tá certo? Correto. É isso mesmo? Então, acho que você é a pessoa ideal para a gente conversar sobre quedas e fraturas, que é algo muito comum nos meus pacientes neurológicos, nos pacientes com Parkinson. Fernando, sim, antes de a gente começar, você podia se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de você, da sua história? Onde você trabalha, como que você faz? Conta um pouquinho para o pessoal aí. Eu sou médico ortopedista e depois da ortopedia fiz a especialização em cirurgia do quadril e também tenho uma especialização em cirurgia minimamente invasiva e artroscopia do quadril. Legal. Apesar de as cirurgias minimamente invasivas serem uma parte grande do meu consultório, eu também sou parte do corpo clínico de um hospital que recebe bastante traumatologia e tem uma particularidade de receber bastante trauma de pacientes idosos, né? Então, para o cirurgião de quadril, esse convívio com o trauma de pacientes idosos, ele é quase que inevitável, é muito prevalente, né? A osteoporose é uma doença muito prevalente, e sim, quando associado com doenças neurológicas, então, o risco de quedas e fraturas é altíssimo. Então, é um perfil de paciente que a gente vê bastante, com certeza. Entendi, é isso mesmo, né? Estudos mostram que os pacientes com a doença de Parkinson, eles podem, entre 60% a 80% já tiveram uma queda, pelo menos, e desses 30% remanescentes têm quedas recorrentes. E agora, na pandemia, é pior ainda, né? Eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado, e eu acho que é importante nessa live a gente ressaltar quais são os riscos que esses pacientes têm, como que eles poderiam minimizar esses riscos para terem menos fraturas, principalmente agora em tempos de Covid, que a gente sabe que está tão complicado chegar até um hospital, ou mesmo esses pacientes que acabam ficando muito em casa, né, Fernando? Me diga uma coisa, na tua prática clínica aí, o que você... qual é o maior público de pacientes que você vê com fratura de quadril? Quais são os pacientes que têm mais risco de vir a ter essa fratura de quadril? Acho que os fatores de risco para fraturas, eles são muito em linha com os principais fatores de risco para osteoporose, de maneira geral, né? Então, começando pelo gênero, é mais comum em mulheres do que em homens. São pacientes, o risco de fraturas, ele aumenta com a idade também, então, pacientes com mais de 80 anos são mais frequentes, mas a gente frequentemente recebe pacientes com entre 60 e 80 já com osteoporose. Existem algumas doenças que aumentam o risco de osteoporose e de quedas, né? Falando de osteoporose especificamente, você tem desde insuficiência renal crônica, abuso de tabaco, deficiências nutricionais, abuso de álcool. E nas doenças neurológicas, sem dúvida, Parkinson, pela prevalência, está no topo, junto ali com demência de Alzheimer, que também está muito associada com alterações do equilíbrio. Sem dúvida, Parkinson está muito mais que Alzheimer, né? Sim. Mas, sem dúvida, são duas doenças prevalentes que frequentemente aparecem como comorbidades nesses pacientes. É verdade, a gente sabe que a doença de Parkinson existem diversos fatores que levam o paciente a ter mais instabilidade postural e, consequentemente, mais quedas e mais fraturas, né? E o paciente, ele tem diminuição da mobilidade, né? Então, ele é mais rígido, mais lento. Então, quando ele quer, às vezes, fazer um movimento... Acho que saiu aqui do Instagram. Quando ele quer fazer um movimento, ele tem dificuldades no movimento. Muitas vezes o paciente cai quando ele vira. Então, tem associações, né, no turning, na hora dele girar. E estudos também mostraram que o paciente gira muito mais que caminha reto. Então, alguns pacientes que estudaram pacientes com eletrodos, né, que captam, digamos, o movimento do paciente durante o dia, mostraram que eles giram, às vezes, 100 vezes por dia,
ou na hora que eles se levantam. Então, todos esses problemas de virar, problemas de diminuição de mobilidade, de rigidez, muitas vezes o paciente tem muita discinesia. Então, esses movimentos de discinesia da doença de Parkinson prejudicam também o paciente a ter uma mobilidade adequada, né? E que a instabilidade dele, inclusive o equilíbrio dele, vai ficar alterado. Então, esses pacientes têm muitos fatores de risco. Além disso, essa parte de perda de equilíbrio, muitas vezes é por uma alteração postural, por uma alteração axial, né? Uma deformidade óssea, que a gente vê muito nesses pacientes, né, uma deformidade de coluna, uma deformidade óssea desse paciente axial, que faz com que ele caia com mais frequência. Então, o que você poderia falar para esses pacientes? Como que eles poderiam, a princípio, antes de eles, digamos, terem a fratura e chegarem até você, o que eles poderiam fazer? Olha, os fatores de prevenção de quedas e de fraturas, alguns são comuns para diferentes tipos de doenças, né, e em específico da doença de Parkinson, tem mais algumas dicas que a gente pode dar. Então, para o paciente não chegar a precisar de mim, do cirurgião de quadril... Essa é a ideia. A ideia é não te dar trabalho, entendeu? Exato. Tem muita coisa que pode ser feita. Acho que a primeira, né, antes das medidas específicas de Parkinson, são as medidas direcionadas para que o osso seja mais resistente. Eu acho que a gente pode dividir de duas maneiras. Como você ter um osso mais resistente e como você diminuir o risco de você cair. Porque você precisa de duas coisas para ter a fratura, né? Você precisa ter um osso frágil e precisa ter a queda. Porque se você tem um osso de resistência normal, mesmo caindo, ele não vai quebrar. Sendo que quando o osso tem uma resistência muito baixa, ele pode ter fraturas espontâneas. Ou seja, ele quebra antes de cair, que é o que acontece no paciente com uma osteoporose já mais grave. Mas vamos lá. Entendi. Como é que você faz para ter o osso resistente a ponto de que ele não quebre com facilidade? Essas são as medidas de prevenção de osteoporose, que é muito comum nos pacientes com Parkinson. É muito comum, você sabe que... É extremamente prevalente. Inclusive, exatamente, e os estudos mostram em baixa de vitamina D na grande maioria dos pacientes, e né, realmente osteopenia, osteoporose relacionada à própria doença. Então, escutem agora, pessoal, anotem aí, peguem um caderninho, manda aí aviãozinhos para as pessoas que acham que vão se beneficiar, que agora vem dica quente aqui do Fernando. O que essas pessoas devem fazer? Não só pacientes de Parkinson, mas todos os idosos, né? Ou pessoas em geral. Vale para todo mundo. Os fatores de risco são, muitos são os mesmos, porque o perfil epidemiológico é parecido, né? Então, vamos lá. Sim. Como eu disse inicialmente, mais comum em mulheres, mas isso não significa que homens não podem ter. Existe um método mnemônico para osteoporose, que a gente usa bastante, que é o ACCESS, em inglês, né? E ele está associado com os fatores de risco mais comuns. Abuso de álcool é muito associado com perda óssea precoce. Abuso de cafeína, embora não seja tão significativo, e abuso de tabaco. Mas principalmente tabaco e álcool, está muito associado com redução da massa óssea. Ingesta insuficiente de vitamina D e cálcio. O cálcio é um pouco controverso se é necessário ter um aporte de suplementos industrializados, porque existem bons indicativos de que uma dieta rica em derivados do leite seja suficiente. Em relação à vitamina D, já é mais consensual que deva haver um aporte na forma industrializada, porque a maior parte das pessoas... A maior parte das pessoas não consegue um aporte de vitamina D na dose necessária. E aí a pergunta que eu sempre ouço é, doutor, mas a gente vive anos sem precisar de vitamina D, os ancestrais não precisavam de vitamina D, por que hoje a gente precisa? Um dos motivos mais simples de entender é a gente não toma sol. O ser humano, atualmente, ele fica dentro de casa o tempo todo. Então, como você não tem a ativação da vitamina D pela incidência da luz solar, a gente precisa ter um aporte de uma dose extra para a gente conseguir equilibrar. Porque a vitamina D é ativada pela luz solar, quando ela incide na nossa pele. Massa muscular é muito importante. Nos pacientes sedentários e com baixo peso, tem uma chance maior de desenvolver osteoporose. Isso não significa que a pessoa deva ser obesa. Os pacientes confundem muito isso. Então se baixo peso é fator de risco, eu vou ser gordo. Não, mas aí o paciente que é obeso... Vai proteger. Tem mais risco também, né? O paciente obeso, ele tem outros problemas de saúde, não relacionados com osteoporose. Também tem menor mobilidade, né? Tem menos mobilidade, ele tem menos equilíbrio, ele tem menos capacidade de se defender de uma queda. O que é defender de uma queda? Você perceber que está na iminência de cair, você dá um passo adiante para evitar a queda. A gente faz isso o tempo todo no dia a dia. Quem tem as funções de equilíbrio preservadas faz isso com automatismo muito tranquilo.
E é por isso que a gente não cai com facilidade. A pessoa que tem doença de Parkinson tem um prejuízo dessa reação reflexa de prevenção da queda. Então, na hora que ela está na iminência de cair, ela até às vezes percebe que vai cair, mas ela não consegue se defender. E aí, vai para o chão. Então, atividade física regular, né, já tinha mencionado, e manutenção da massa magra, de massa muscular. Esses são os fatores gerais. E aí, dentro da doença de Parkinson, o tratamento específico da doença, né, então, quanto melhor otimizado tiver o tratamento medicamentoso, menos os sintomas vão estar estabelecidos. E aí, o paciente de Parkinson, ele tem ainda o maior benefício de fazer uma atividade física de fortalecimento regular. Isso ajuda com a hesitação, com diferentes tipos de discinesia. E o paciente de Parkinson que não recebe fisioterapia, ele tem uma tendência a desenvolver sarcopenia, ele geralmente vai perdendo massa muscular. Totalmente. E a atividade física organizada consegue diminuir essa tendência. Não, a atividade física é comprovado, né? Ela reduz a progressão da doença e ela, inclusive, é o número 1, né? De você realmente prevenir as quedas, porque você melhora a mobilidade, você melhora essa massa muscular do paciente, você faz com que ele tenha mais equilíbrio, você trabalha com ele toda essa parte de eixo, né? De você ter o equilíbrio, trabalha as passadas, trabalha como vai fazer a curva. Então, ao meu ver, realmente, atividade física, normalmente indico para todos os meus pacientes, para todo mundo, o paciente de Parkinson ou não, a atividade física é fundamental, e é bem isso que você falou, realmente prevenção, a gente tem que sempre prevenir, como você mesmo comentou sobre as causas, então a gente tem que prevenir para não chegar lá, né, para não chegar na fratura, não chegar a ser hospitalizado, né. E tem outra coisa também que eu acabei esquecendo de mencionar, que são as medidas de arquitetura do lar, né, o paciente que tem uma idade já mais avançada, tem alguma doença, uma comorbidade, tem alguns fatores que diminuem o risco de queda. As quedas mais comumente acontecem em casa, no banheiro, do lado da cama, no trajeto entre a cama e o banheiro. Então, assim, é nesse lugar que tem que concentrar a atenção. E lembrando os pacientes laterais, né, barras na parede, tanto do banheiro quanto do quarto, evitar tapete, carpetes e objetos soltos pelo chão, evitar calçados que não ficam firmes no pé, coisas que parecem simples, dizendo assim, mas que geralmente não estão sendo feitas nesses pacientes que sofrem fraturas. Não, totalmente, isso que você falou dos pacientes, né, caírem nesse trajeto, cama, banheiro, normalmente é à noite, os pacientes idosos que não enxergam muito bem, normalmente o paciente tem uma hipotensão postural, porque ele levanta muito rápido da cama, né, então, ou o paciente também de Parkinson, que tem essa hipotensão postural, ou ele tem uma constipação, está no banheiro e acaba fazendo uma hipotensão postural, então, realmente, eu tenho diversos casos, realmente, de pacientes que acabaram caindo no banheiro, quando foram à noite fazer xixi, e aí é todo um problema, porque normalmente é na madrugada, o paciente fica mobilizado, muitas vezes mora sozinho ou com outro idoso que também não consegue ter esse cuidado. Então, é fundamental você ter essas medidas de proteção que o Fernando falou. Quando for tomar banho, sempre tem as barras laterais para caminhar em casa. Paciente de Parkinson que faz muito freezing, deixar a casa o mais clean possível, sem muitos obstáculos, né, pelo meio, tapetes, bancos, né, a dificuldade que ele tem, já tem essa dificuldade de mobilizar dentro de casa, mais ainda, né, então é fundamental mesmo ter todas essas medidas de proteção, ainda mais se é um paciente idoso, que mora com outro idoso, e não tem muita ajuda extra, né, eu acho que esse problema de quedas acaba sendo um grande problema, na verdade, na população idosa, né. Sim. E muitas vezes acontece exatamente isso que você falou, de não ter uma pessoa com força morando na casa, né? Muitos idosos, muitas vezes casais, eles têm essa resistência a ter uma pessoa para ajudar e demoram muito a se tocar que eles não são mais independentes, né? Tentam se convencer de que são independentes, mas infelizmente não são. E aí, geralmente, quando vem a fratura, vem o baque. E aí a família percebe que aquela dinâmica não pode mais ser mantida, que eles percebem que precisam de ajuda. E é muito triste, muitas vezes, para esse idoso, quando ele se dá conta disso, essa constatação de que ele não tem essa total independência para viver com segurança. E a gente sabe que as quedas, as fraturas, elas acabam, uma vez que o paciente tem essa fratura, acaba levando, normalmente, a uma dependência, né, nem que seja por um período curto de tempo, mas que reduz também a qualidade de vida, e muitas vezes, na doença de Parkinson, acaba evoluindo, progredindo a doença um pouco mais rápido. Qual tipo de fratura que você vê normalmente em pacientes idosos? É a fratura de fêmur? Qual que é a fratura mais comum?
As fraturas mais prevalentes, sem dúvida, são as fraturas do fêmur proximal, né? A gente tem até aqui no consultório um fêmur em tamanho real, que a gente utiliza para explicar para os pacientes. O fêmur, ele é um osso longo que vai desde a bacia até o joelho, né? É uma coisa que pode ser óbvia para um médico, mas muitos pacientes acham que o fêmur é essa região da bacia, acham que a bacia faz parte do fêmur, e, na verdade, a bacia é outra coisa, né? O fêmur é esse osso longo que começa aqui na cabecinha, que encaixa na bacia, e ele vai até o joelho. E as fraturas mais comuns associadas com doenças neurológicas e osteoporose são as fraturas dessa região proximal. Muitas vezes a gente vê colegas médicos falando fratura do colo do fêmur, como se tudo isso fosse fratura do colo. E, na verdade, o colo do fêmur é essa fratura aqui, da região mais fininha, que é um dos tipos que pode acontecer. E a gente tem essa outra região aqui, a fratura transtrochanteriana, que, na verdade, é mais prevalente do que a fratura do colo. Essas são as duas fraturas mais comuns. Por que tem essa distinção? Já que uma fratura está aqui e a outra está aqui, um dedinho de distância, porque muda o tratamento. A técnica cirúrgica para correção muda bastante. Mais raro, o paciente pode ter fratura da cabeça, da parte redonda, ou da região subtrocantérica, que é essa região mais abaixo. Cada uma dessas fraturas tem suas particularidades de tratamento, mas todas elas têm alguma relação com osteoporose e quase sempre são cirúrgicas, porque são fraturas que, quando acontecem, o organismo geralmente não consegue consolidar espontaneamente. E mesmo que o paciente fique de repouso, a dor não vai embora porque o osso não cola. E é por isso que esses pacientes acabam sendo internados, porque estudos já muito antigos mostram que, mesmo com todas as comorbidades, um paciente desse se beneficia muito de ser operado. Se ele ficar no leito, imobilizado, o risco dele ter complicações é ainda maior. Na verdade, ele é 4, 5 vezes maior numa fratura de fêmur proximal. Você diz imobilizar e não... Então, quando eu digo imobilizado, é no sentido de que o paciente que está com o fêmur quebrado, ele não consegue sentar, ele não consegue andar, ele está imobilizado pela fratura. E isso é uma situação que leva a complicações clínicas, ele tem um risco muito maior de desenvolver tromboembolismo venoso, desenvolver infecções pulmonares, porque não consegue fazer a ventilação, ele não consegue, fica um risco maior de fazer infecções do trato geniturinário, porque não consegue esvaziar a bexiga. Então, essas comorbidades que eu mencionei de propósito são as mais comuns a complicarem clinicamente um idoso com fratura. O pessoal fala muito da fratura per se, o paciente tem a família muitas vezes tem medo da cirurgia, acha que a cirurgia que é perigosa. E, na verdade, é exatamente o contrário. O perigoso é ficar na cama, acamado de forma permanente. Você operando o paciente, essas fraturas que eu mostrei para vocês, a gente consegue colocar o paciente para andar no dia seguinte. E ele não fica mais acamado. E aí, geralmente, os pacientes regalam, nossa, mas no dia seguinte, doutor? Sim, com as técnicas modernas de ortopedia, a gente consegue botar o paciente para andar no dia seguinte, na maior parte das vezes. Se tiver uma boa fisioterapia, porque esse paciente vai ter medo, ele vai ter muita insegurança, mas se ele for estimulado, colocado de pé no andador, a gente consegue botar ele para andar. E aí se recupera muito melhor do que aquele paciente que fica na cama sem cirurgia. Que incrível, e você sabe que realmente esse medo de quedas pós uma queda é bastante real mesmo nos pacientes idosos, né? Tem muito medo, inclusive alguns vêm até desenvolver alguns movimentos psicogênicos e, né, pelo próprio medo da queda, né, um andar com uma certa mais dificuldade, mas que incrível isso. Então, você contando aqui pra gente, existem diversos tratamentos, só para o pessoal entender, dependendo da fratura onde foi o fêmur. Então, vamos lá. Se o paciente, até uma seguidora que escreveu, meu marido travou e acabou caindo à noite. Então, o paciente com Parkinson acontece isso. À noite eles não tomam medicação, então levanta, às vezes, para ir no banheiro e está travado. Então, otimização da medicação de Parkinson é fundamental nesses casos, principalmente à noite. Se o paciente cai e tem uma fratura, o que ele deve fazer primeiro? Por exemplo, o idoso ou não idoso está em casa, sozinho ou com alguém que não possa ajudar, o que ele deve fazer na hora da fratura? Liga, né, para a ambulância, liga para o médico, espera até o dia seguinte, qual que é o consenso? Na verdade, se o paciente caiu em casa e está com dor, ele não sabe ainda se quebrou, ele pode suspeitar que quebrou, porque está doendo muito, às vezes a perna fica visivelmente torta, deformada, mas o paciente não tem raio-x ali, ele não tem como ter certeza. Então, a dica é muito simples, idoso, ou mesmo paciente jovem, caiu e não consegue andar, não consegue apoiar o peso, não consegue ficar de pé, a gente tem que chamar a ambulância imediatamente e ir para o hospital. Uma pessoa que perdeu, que antes andava e
perdeu a capacidade de andar, é uma urgência ortopédica, sempre. Alguma coisa muito errada está acontecendo com aquela pessoa, que ela não está conseguindo andar. Pode ser que seja uma fratura do fêmur, ou da tíbia, ou da bacia. Existem fraturas da bacia associadas com quedas que podem não ser cirúrgicas, mas causam muita dor na hora que acontece. A pessoa precisa de um diagnóstico. Então, é ambulância, né? A gente tem no Brasil 190, 192, ou liga eventualmente para a ambulância do plano de saúde. Eu recomendo chamar 190, 192, que geralmente eles atendem mais rápido de madrugada do que as ambulâncias dos convênios. Mas, dependendo da cidade e da operadora que o paciente tiver, ele pode chamar a ambulância do convênio. Mas, enfim, tem que ir para o hospital, tem que fazer um raio-x e descobrir o que aconteceu. Uma pessoa que antes andava e não consegue mais andar e está com dor, é uma urgência, alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, não dá para deixar para o dia seguinte. Agora, com a pandemia, a gente tem visto pacientes que demoram 1 semana, 2 semanas para procurar o hospital por medo de Covid, e está lá em casa morrendo de dor, sem conseguir andar. Isso é um absurdo, porque esse paciente desenvolve complicações clínicas, ele passa por um sofrimento brutal, porque dói muito. E, na verdade, né, falando em números, a mortalidade, o risco de complicações de uma pessoa com fratura é muito maior do que uma pessoa com Covid. Então, a partir do momento que a pessoa perdeu a capacidade de andar, ela tem ali uma doença que é muito pior que Covid. Então, você tem que ter preocupação com a doença mais séria. Covid passou a ser coisa pouca perto de uma fratura de fêmur. Então, tem que priorizar o que é mais grave. Vocês têm visto mais ou menos casos aí no hospital de fraturas pelo Covid, para as pessoas ficarem mais em casa? Olha, ou diferente? Eu acho que o nosso número de fraturas, de cirurgias para fraturas de fêmur não mudou com a pandemia. Porque essas doenças crônicas, que osteoporose, Parkinson, Alzheimer, elas não foram afetadas. As pessoas, como os idosos, que deveriam ter essas fraturas, continuam tendo. Alguns deles chegam com sintomas respiratórios, e aí investiga Covid. Vários deles, a gente fez o diagnóstico de Covid no hospital. A gente até suspeita que alguns deles caíram por conta da alteração respiratória, né? Covid deixa a pessoa um pouco mais torporosa, diminui a oxigenação, diminui a saturação de oxigênio, pode ter caído por causa disso. Mas é muito difícil você ter certeza, né? O fato é que muitas vezes o idoso chega com a fratura e a gente vai ver que está com Covid também. Acontece. Entendi. E aí, seguindo esse raciocínio que você falou, daí a pessoa liga para a ambulância e chega no hospital, vai fazer o raio-x. Aí, uma vez, se tem fratura, já fica, como é que é o teu procedimento? Já fica e já faz a cirurgia logo em seguida? E se você puder explicar um pouquinho, como que são essas técnicas cirúrgicas, o que diferencia uma da outra, quais são as possibilidades das técnicas, essas minimamente invasivas, se elas são também oferecidas no SUS, quem que vai para uma cirurgia minimamente invasiva, quem não, porque eu sei que você é super expert nisso, né, nessa cirurgia minimamente invasiva, então, se você puder explicar um pouquinho, acho que é bem interessante para o pessoal que não entende, e até que eu queria aprender também. O paciente que tem uma fratura do fêmur, né, o primeiro passo é esse, ambulância, hospital, raio-x. E aí, feito o diagnóstico, esse paciente geralmente precisa ser internado, porque ele não consegue sentar com conforto, não consegue andar, não dá para mandar esse paciente de volta para casa. Depois de internado, a gente faz uma bateria de exames clínicos, cardiológicos, para ter certeza de que esse paciente consegue passar pela cirurgia com segurança, principalmente exames cardiológicos. Na verdade, as situações que merecem um adiamento da cirurgia são poucas. Geralmente, se o paciente está com infarto agudo do miocárdio, que tem que ser priorizado, ou se o paciente tem sinais de alguma alteração valvar muito grave, ou alguma alteração pulmonar muito grave, isso talvez adie a cirurgia, mas na maior parte das vezes a gente consegue compensar as condições clínicas dele, para que ele consiga ser operado em até 48 horas, né? Tem muitos estudos mostrando que essas fraturas do fêmur, você consegue diminuir a mortalidade se você conseguir operar o paciente em menos de 48 horas. Não tem benefício operar em menos de 12 horas, então não precisa correr desesperadamente, é prudente fazer alguns exames. Por exemplo, se tiver alguma alteração de eletrólito ou alguma alteração de ritmo, às vezes você consegue melhorar isso clinicamente. A gente tem bons clínicos aqui no hospital que nos ajudam demais nisso, para deixar o paciente um pouco mais compensado antes da cirurgia. Muitos desses pacientes usam anticoagulantes, alguns tipos de anticoagulação podem ser revertidos, alguns podem ser revertidos, né? Por exemplo, a varfarina a gente consegue reverter bem. Agora, os anticoagulantes orais diretos, eles não têm antídoto propriamente dito, mas o efeito deles
como o clearance, desculpa, a meia-vida é curta, depois de 24 horas, grande parte do efeito já se passou. Então, a gente adia um dia a cirurgia, no caso do Xarelto e do Eliquis, por exemplo, que são anticoagulantes orais diretos. No caso dos antiagregantes plaquetários, a gente pode fazer transfusão de aféres de plaqueta, que melhora um pouquinho a função plaquetária, para poder operar esses pacientes em 2 dias. Mas, enfim, tem algumas compensações clínicas que a gente pode fazer. Aí, você perguntou sobre detalhes da cirurgia. Então, só um adendo, então, o ideal é operar em torno de 12 e 48 horas. Esse seria o ideal. Se o paciente estiver bem compensadinho, a cirurgia às vezes até acontece antes de 12 horas, mas é que houve no passado esse debate, né? Tinha cirurgiões, esse assunto é amplamente pesquisado, será que operar o mais rápido possível é vantajoso? Então, assim, será que vale a pena eu forçar a barra com os clínicos e operar sem alguns exames? E foi provado que não tem benefício você correr no sentido de operar em menos de 12 horas. Então, se você precisar de 24, 48 horas para compensar o paciente clinicamente, isso não vai deixá-lo numa situação de risco maior do que o paciente que se operou em 6 horas. Essa que é a mensagem que eu quero passar, entendeu? Então, nem sempre a gente opera no dia da fratura ou no dia seguinte, que é para fazer essas compensações clínicas que muitas vezes eles têm. Quando a fratura é transtrochanteriana, que é essa fratura nessa região aqui do fêmur, é uma fratura que a gente faz um procedimento chamado osteossíntese. Ou seja, na osteossíntese é uma situação em que você monta o osso e fixa ele com algum tipo de parafuso, sem substituir nada. Então, eu não vou colocar uma cabeça artificial, vai manter a cabeça do paciente. E a gente consegue fazer essa cirurgia colocando esse implante aqui. O pessoal assusta, acha comprido e tal, que é uma haste cefalomedular. O que muitas vezes o paciente não entende é que para eu colocar isso aqui no paciente, eu preciso de um orifício na pele que é mais ou menos o dobro do diâmetro dele. 2 dedos. 2 a 3 dedos eu consigo colocar esse implante lá dentro do fêmur, porque tem o lugar certinho de cortar. A gente tem todo um instrumental no centro cirúrgico que me permite colocar esse implante usando o aparelho de raio-x e com corte de 2 a 3 dedos. Entendeu? Pequenininho. Pequenininho. Na verdade, o corte é 2 vezes maior do que o diâmetro da haste. Tá. E essa haste tem 11 milímetros de diâmetro. Na verdade, a incisão não é de 2 centímetros, cerca de 3, mais ou menos isso, 2 vezes e meia. Tá. Isso está disponível nos maioria dos bons hospitais de traumatologia. Essa técnica ela nem é tão nova assim. O que você perguntou sobre cirurgiamento minimamente invasiva é quando a gente faz artroscopia do quadril, que é fazer a cirurgia por vídeo. Que a gente não usa tanto no contexto de trauma, usa em algumas doenças degenerativas, não tem tanto a ver com o que a gente está falando hoje. Mas essa cirurgia aqui dá para fazer com corte bem pequeno, uma cirurgia que eu faço em 20 minutos. Eu tenho a equipe treinadinha, tenho um instrumental adequado, o anestesista demora mais para anestesiar o paciente do que demora para operar. E não sou só eu, não. Um cirurgião de quadril bem treinado consegue fazer isso que eu estou falando, porque é uma técnica muito padronizada, o instrumental é muito específico, e realmente a gente consegue esse tipo de velocidade, sangramento mínimo, porque é uma cirurgia rápida. Se a fratura então, é mais alta... Você coloca esse instrumento dentro do fêmur, e aí... Essa haste aqui, ela vai por dentro do canal femoral. Tá. E esse outro parafuso aqui, ele vai por dentro do colo do fêmur. Então, isso aqui fica dentro do fêmur do você fixa aquela outra parte ali. Essa pontinha aqui vai dentro da cabeça. E essa parte longa aqui vai dentro do canal principal do fêmur. Aqui eu estou colocando um na frente do outro, você consegue imaginar... Sim. Aí você tem que imaginar que esse implante está lá dentro. Tem alguns modelinhos de acrílico que mostram isso. Eu não tenho um desses aqui agora. Não, tudo bem, bacana. E isso fica fixado por dentro do fêmur e mantém ele no lugar. Se o paciente tem uma fratura do colo do fêmur, que é essa região aqui na base da cabeça, o tratamento muda bastante. Por quê? Porque nessa região, se você tenta fixar com parafusos, geralmente o osso não cola, por conta das características da vascularização dele. É uma parte do osso que recebe pouco sangue. Entendi. E aí a taxa de falha disso é maior, se você tentar fixar o osso com parafuso. Então, quando a fratura do colo do fêmur no paciente idoso, o preconizado é substituir essa cabeça. A gente tira essa cabeça e coloca uma prótese. Essa prótese, ela entra aqui por dentro do canal, e ela vai ficar mais ou menos nessa posição. Entendi. Aí você tira essa outra. Essa cabecinha, essa cabeça do paciente, ela vai ser jogada fora. A gente vai usar uma cabeça artificial. Isso é o que se chama de artroplastia do quadril, ou cirurgia de prótese do quadril. É uma cirurgia um pouquinho maior.
Isso você faz também não só pacientes com quedas, né? Com pacientes também que têm uma degeneração importante, a né? A cirurgia de artroplastia do quadril é o grande coringa do cirurgião de quadril. A gente consegue resolver quase todas as doenças graves do quadril. Quando chegam no estágio mais adiantado, a prótese pode ser uma opção de tratamento. Porque basicamente a gente não precisa da cabeça original e usa essa cabeça artificial para substituir. Aí para colocar essa prótese, a gente precisa de um corte um pouquinho maior. O paciente mais magrinho dá para fazer com um corte de 7, 9 centímetros. A gente consegue colocar essa prótese lá dentro do quadril do paciente também. Uma cirurgia que dura 40 minutos, 60 minutos, não mais que isso. Interessante. E aí esses pacientes, como é que é a recuperação deles? Que você falou que às vezes que no dia seguinte já consegue andar. Em uma ou na outra é igual essa recuperação? Exato. O que você recomenda para os pacientes? Que o paciente ande no dia seguinte com o andador. O implante aguenta o peso do corpo do paciente. O andador ele é necessário muito mais para evitar novas quedas. Porque como o paciente vai ter dor, vai ter medo, se você fala para ele andar sozinho, ele frequentemente cai. Com o andador ele sente mais firmeza, mais confiança. Mas se ele pisar na perna operada, soltar o peso do corpo na perna operada, o implante aguenta. Ele é feito para isso. Entendi. Ele é feito para permitir que o paciente ande precocemente. Entendi. Mas aí tem toda uma reabilitação também, né, com a fisioterapia para esse paciente. Então, sempre fazem fisioterapia depois? Sempre. A fisioterapia, ela vai ser fundamental para diminuir esse medo, desenvolver força muscular, existem treinos de equilíbrio. O fisioterapeuta ensina o paciente a usar o andador, se é um paciente que já não usava antes. Então, se o paciente consegue ter um bom fisioterapeuta junto, a reabilitação é outra. Acelera bastante. Eu sempre recomendo. Entendi. E me diga uma coisa, acredito que você também deve pegar os pacientes no seu consultório, talvez antes da queda, né? O paciente com osteopenia, osteoporose, talvez tenham dor ou não, né? Você trata esses pacientes também antes da queda? Você faz a suplementação da vitamina D, como você falou? Você faz suplementação de cálcio? Você faz esse tratamento ou você encaminha para algum endocrinologista ou para algum outro profissional? Sim. Eu faço bastante esse tratamento dos meus pacientes pós-fratura, que é o que se chama, né, de prevenção secundária, você prevenir a segunda fratura. Eu faço isso direto, e como as medidas são muito parecidas, eu faço prevenção primária também quando eu tenho oportunidade. E quais seriam? Você pode falar um pouquinho, porque acho que é o pessoal que mais interessa, quando de vitamina D que a pessoa deveria tomar? Eu sei que isso é bastante controverso e tem vários estudos com diferentes doses e tudo mais, mas qual seria a tua prática em vitamina D, cálcio, quanto a pessoa deve tomar, e se tem osteopenia ou osteoporose, a injeção Prolia, quando tomar e quando usar esse tipo de medicação? Eu posso dizer aqui em linhas gerais, mas eu acho que não é recomendado, eu não recomendaria para um paciente que tome essas decisões baseado aqui na live. Tem que ter um médico ajudando ele, porque tem várias nuances. Mas vamos lá, suplementação de cálcio e vitamina D é recomendado para todo paciente que já tenha a doença diagnosticada. Existe uma dúvida se o cálcio como comprimido é necessário para a pessoa que está fazendo profilaxia primária, ou seja, aquela pessoa que nunca teve fratura. Mas na prevenção secundária, da pessoa que já teve fratura, é recomendado. Vamos falar então só de quem teve, vamos falar só de quem já teve fratura. Da secundária. Que é o que você faz. Vai. O que acontece? A pessoa que já teve uma fratura, ela tem osteoporose grave, ela provavelmente não está ingerindo cálcio como deveria pela dieta. Então, aquela rotina alimentar que aquela pessoa tem, seja lá qual for, não está tendo, tudo indica não está tendo cálcio suficiente. Então, é razoável você prescrever um suplemento. Aí tem carbonato de cálcio, que é o mais comum, mais barato, mas ele pode gerar sintomas de dispepsia em alguns pacientes, né? E aí existe o cálcio citrato malato, que é uma apresentação de cálcio que costuma ser mais fácil de tolerar. Os dois funcionam, existem apresentações comerciais de ambos, sendo que o carbonato de cálcio geralmente é mais barato do que o citrato malato. Vitamina D, tem muitas apresentações comerciais no Brasil de vitamina D de 100 unidades, 200 unidades, e eu nunca entendi por que isso existe, porque isso aí é subdose, comprovadamente, né? Então tem que ser de 1.000 a 2.000 unidades por dia para ter um benefício significativo. Tem apresentações também assim, de 1.000 unidades. E elas muitas vezes são um pouquinho mais caras, mas com certeza você tomar 5 de 200 sai mais caro do que tomar um de 1.000. Então, sim, claro. Tem algumas marcas. Tem a apresentação também de 7.000 por semana, né? 1.000, 2.000, 3.000 por dia, exatamente.
Tem essa de 7 mil por semana também, que é bem conveniente, né? A vitamina D, ela pode ser usada semanalmente, o resultado é igual. O cálcio não, o cálcio você precisa tomar todo dia. Se você deixar para concentrar toda a dose em um dia da semana, o intestino acaba não absorvendo e grande parte desse cálcio é perdido, né? Uma coisa interessante é que o nosso intestino, ele faz esse controle do cálcio muito bem. E se está sobrando cálcio na circulação, ele joga fora no intestino com a maior tranquilidade. Então não adianta ficar tomando excesso de doses. Isso responde também muitas vezes, teve um mito um tempo atrás de que tomar cálcio faria mal para as coronárias, porque causaria calcificação das coronárias. Isso já foi amplamente provado que é mentira. Ingerir cálcio suplementar não aumenta risco de calcificação de coronária. Então isso é um mito. Isso foi uma dúvida décadas atrás, mas que até hoje eu vejo paciente que ouve isso, inclusive de colega da área da saúde, às vezes até colega médico, tem esse preconceito que não tem fundamento. Tomar cálcio, tá. Então, cálcio, e aí esse cálcio seria na ingesta diária, logicamente que também o cálcio via fontes de alimento, né, é sempre importante ressaltar, a vitamina D como suplemento, mas também ressaltando aí o paciente fazer exercício físico e suplementar a vitamina D 5, 10, 15 minutinhos no sol, né, eu sempre falo aos pacientes, levantem as mangas, né, mesmo no frio, se estiver no solzinho, vai lá fora, porque dar uma caminhadinha de 15 minutos já é suficiente por dia, 15 minutos por dia é suficiente. Os dermatologistas colocaram esse medo, né, na gente, de que sol é ruim. Pois é. E aí, só tem esse pânico de câncer de pele. Totalmente. Quase tudo na vida. Complicado. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E até para o sol isso vale. Sol vale demais totalmente. É ruim, sol de menos é ruim também. Nosso corpo precisa de sol. E você sabe que muito sol, né, assim, né, fica vermelho, que é o grande problema, você pegar o sol do meio-dia, ficar 2, 3 horas torrando, claro que vai aumentar o risco de câncer de pele, principalmente melanoma, mas se você ficar dentro de casa e não tomar sol, também aumenta o risco de câncer de pele. Então, acho que, se não me engano, é o base do celular, posso estar falando besteira, mas é um outro tipo de câncer, então, realmente, você tem que tomar, como você falou, é dose, nem muito nem pouco. Né? Mas realmente as pessoas têm muito medo hoje do sol e se enchem de protetor e tal. Não fiquem com protetor, vão 15 minutos, né? Saem no período 10, 11 da manhã, não tem problema, não vai acontecer nada com 15 minutos e você vai trazer um benefício para a tua saúde. A vitamina D é fundamental para todos os órgãos do nosso corpo. E aí, quando o paciente pergunta, né? Me perguntou muito, que eu pego todos os meus pacientes, eu peço uma densitometria óssea, todos, porque realmente os estudos com Parkinson mostram que eles têm mais osteopenia, e quase todos acabam vindo com osteopenia, osteoporose, e eu fico meio assim de tratar, né, que eu não sou pessoa mais específica, acabo, muitas vezes encaminhando aí para os colegas que tratam melhor do que eu. Mas assim, se a pessoa não quer tomar o cálcio todo dia, ou tem algum problema, vale a pena fazer a injeção, as injeções que estão disponíveis no mercado, teria que ser um adicional. Quando que a gente indicaria essa injeção de 6 meses? A Prolia, por exemplo, a Prolia, que a gente faz a cada 6 meses. Bacana. Gostei do jeito que você perguntou. Uma coisa não substitui a outra. O tratamento da osteoporose, se você pensar em tratamento farmacológico, eu gosto de explicar para os meus pacientes assim, que vitamina D e cálcio é nutriente, está na parte nutricional, não é remédio. Apesar de ser vendido na farmácia, eu tento estimular o paciente a não ver aquilo como um medicamento, porque é uma coisa que deveria fazer parte da nutrição dele continuamente. O cálcio e a vitamina D. Prolia, alendronato, risedronato, ácido zoledrônico. Aí nós estamos falando de remédios. Então não podemos misturar o que é nutrição do que é medicamento. Cálcio e vitamina D é nutrição, suplemento nutricional. E eles devem ser usados sempre por todas as pessoas que têm osteopenia, osteoporose, independente com uma indicação médica ou nutricionista, né? É sempre importante ter esse acompanhamento. Independente do remédio que ela está tomando. Então, assim, o fato de estar tomando injeção semestral ou não muda essa orientação sobre o cálcio e a vitamina D. Então, a gente não pode misturar as coisas, né? Eu vejo que os pacientes entendem melhor quando eu falo de maneira bem taxativa, que vitamina D e cálcio não é remédio, é nutriente, suplementação nutricional, é comida, né? Você pode dizer de maneira bem simples. Deveria fazer parte da sua comida. Aí o tratamento medicamentoso, ele está indicado quando o paciente tem uma fratura de fragilidade comprovada, né? Se o paciente teve uma fratura recentemente, ele já preenche critério para iniciar tratamento medicamentoso. Então, a minha vida é fácil. O paciente quebrou, eu já sei que eu tenho que começar a tratar e não preciso fazer conta nenhuma. Paciente de prevenção primária, que ainda não teve fratura,
tem alguns scores para você estimar o risco dele, né? O mais disseminado é um score de Frax. E ele é um sistema de pontos que você joga a idade do paciente, o peso, a altura, se ele teve já fraturas previamente ou não, cigarro, corticoide, artrite reumatoide, tudo isso soma pontinhos, e o valor da densitometria óssea. Você joga tudo isso no algoritmo e ele te cospe a informação de qual é o risco de fratura. E aí você, baseado nisso, decide se você entra com medicação ou não. Então, isso daí que você perguntou, será que o paciente que toma cálcio, ele se isenta de ter que tomar o medicamento? Não. Na verdade, não. E então é importante ter essa separação e usar o Frax nos pacientes que não tiveram fratura, porque ele é um guia. Isso é interessante. Mas quando que é indicado entrar com a medicação? Seja ela oral ou seja ela injetável? Quando que é realmente? Quando tem osteoporose, sempre? Quando tem osteopenia, talvez? Como é que é? Essa ferramenta, ela te dá o risco de fratura em 5 anos, em termos de percentuais, né? E aí a maior parte dos consensos falam em tratar de forma medicamentosa quando o risco é maior do que 5%. Tá. Então sempre fazer o Frax. Sempre fazer o Frax. O Frax sozinho, assim, a densidade mineral óssea, isoladamente, ela não é a única coisa que você deve analisar. Você deve analisar as outras coisas também, porque fatores como cigarro e uso de corticoide contam bastante no Frax, e elas vão te pressionar a fazer tratamento medicamentoso mais cedo, mesmo antes da massa óssea ser perdida. Porque o paciente que usa corticoide ou tem artrite reumatoide, por exemplo, esse é um paciente que provavelmente vai evoluir para perda óssea rapidamente. Então, esse paciente você acaba tratando mais precocemente quando analisado a densidade óssea isoladamente. É claro que uma densitometria que tem um score T, né, o T-score, abaixo de 3, já é osteoporose, isso aí eu não preciso fazer conta nenhuma, eu sei que esse paciente tem que ser tratado. Agora, se aquele paciente está entre osteopenia e osteoporose, você está na dúvida, joga no Frax que ele vai te ajudar. Entendi, muito legal. E existe algum estudo ou alguma recomendação para usar a forma de tratamento injetável oral, ou elas são iguais? Isso entra numa discussão até de custo-benefício, né? Porque o ácido zoledrônico, né, aquela clasta, ou zometa, eles são mais potentes do que os bisfosfonados orais. Mas eles também são mais caros, né? E você consegue controlar a osteoporose da maioria das pessoas com medicamentos orais. Os consensos mais recentes, e eu digo recentes porque isso muda com certa frequência, preconizam você usar um bifosfonado oral como primeira linha de tratamento, porque ele costuma ser suficiente para a maioria das pessoas. Risedronato ou alendronato. São medicamentos que podem ser usados de maneira semanal. Se o paciente desenvolve dispepsia ou outra intolerância ao medicamento, porque eles causam dispepsia com uma certa frequência. Ou tem distúrbio da deglutição também, né? Às vezes os pacientes têm distúrbio, daí fica mais difícil ficar tomando tanto remédio. Exato, o paciente pode ter esofagite. Então, aí, se você não pode usar o oral, aí você vai considerar as outras possibilidades, né? Existe a opção endovenosa, que é o ácido zoledrônico, que é usado uma vez por ano, é bem conveniente, mas alguns pacientes têm bastante reação no dia da aplicação. Tanto é que a recomendação é que seja uma aplicação endovenosa em clínica, muitas vezes nas clínicas de quimioterapia. Aí os pacientes já assustam, né? Pô, mas eu tô com câncer? Não, é porque geralmente as clínicas de quimioterapia têm estrutura ambulatorial para infundir com segurança. Se o paciente tiver algum mal-estar, tem a equipe de enfermagem ali para ajudar. O Prolia, que é o denosumab, ele é uma injeção subcutânea de aplicação semestral. Então, ela acaba saindo, é bem conveniente de ser usado, mas o tratamento sai mais caro do que usar risedronato. Então, a eficácia é equivalente. Então, não existe sentido em você passar o Prolia antes de passar o alendronato se o paciente nunca tentou o alendronato. Mas se ele não pode tomar bifosfonato por algum motivo, a Prolia é a próxima que a gente costuma considerar. Existe um outro medicamento, que esse é um pouco mais recente, que é a teriparatida, que é o Forteo. Ele é de todos eles, ele é o que tem capacidade comprovada de fazer uma osteogênese significativa, porque ele realmente estimula o osteoblasto a formar osso. Interessante. Ele é uma injeção subcutânea, só que é uma posologia muito chata para o paciente, que é o uso diário, injeção subcutânea diária.
Tem que tomar agulhadinha todo dia. E é a mais cara de todas. E por quanto tempo? O tratamento para fazer diferença tem que ser pelo menos 6 meses. Então, a gente acaba reservando a teriparatida para os pacientes que têm osteoporose muito grave, alguns tipos de doença do metabolismo do osso, alguns tipos de câncer podem se beneficiar. Mas isso aí é o que está na fase de pesquisa ainda, né? Descobrir uma droga capaz de promover a osteogênese, que seja oral, que seja barata. A gente não está lá ainda. Não, mas seria muito bom, né? Tentando fazer isso, então, investigar esse paciente, qual seria o ideal do paciente realizar a densitometria para a gente investigar? Uma vez por ano, a cada 6 meses, quando acabar o tratamento? Se vocês me perguntam, fiz o Prolia, esperei 6 meses, e agora? Faço de novo? Não faço? Então, o que você recomenda? A cada 6 meses, uma vez por ano, ou depende do paciente? Acho que se o paciente teve o paciente que tem uma densitometria normal, que está fazendo aquele exame de check-up, aquele acompanhamento geral, acho que uma vez a cada 2 anos é suficiente. Não tem grandes alterações na pessoa que não está tendo problemas. Agora, nesse paciente que já está tratando, ou que começou um tratamento recentemente, aí é razoável você diminuir esse prazo para 6 meses, 1 ano, se você teve mudança de tratamento ou teve fratura recente. Então, o tempo vai depender dessas 2 variáveis. Não tem muito sentido repetir intervalos menores do que 6 meses. A densidade óssea não muda tão rápido assim. Acaba realmente sendo um desperdício de recursos, porque provavelmente vão dar resultados muito parecidos. Tá bom, ótimo. Bom, estamos chegando aqui quase no final, Fernando, da live. Pessoal, se tiver alguma outra pergunta, vi que o pessoal deu uma comentada, que aqui a Neuza que usa Prolia, pessoal, alguém aqui que operou com você e falou que foi muito bom. A Magda falou que realmente aumentaram os números de quedas na pandemia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta para o Fernando, a hora é agora. E, Fernando, então, assim, antes de a gente finalizar, teria alguma dica, algo que você queria passar para os pacientes, assim, enfim, sobre, Fernando, seu som está falhando. Tudo bem. Isso já... Meu som está falhando? Sério? Não, para mim está bem bom, está bem bom. Então, me diga, teria alguma dica aí que você poderia dar para os pacientes neurológicos para não caírem em relação às fraturas? Algo em especial que você acha que vale repetir ou acha que vale falar de novo? Teve uma coisinha que você falou agora há pouco, não, no começo da nossa conversa, sobre dor, né? E o que eu tento sempre destacar para os pacientes é que a osteoporose pura não costuma doer. Ela pode causar dor nas fraturas vertebrais, por insuficiência, que podem causar acunhamento das vértebras. Isso pode causar bastante dorsalgia, né, dor na região dorsal e na lombar. Mas as fraturas, mas a osteoporose da bacia, do fêmur, ela não dói. Só vai doer no dia que quebrar. E no dia que quebrar vai doer muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a osteoporose, a osteopenia, elas devem ser pesquisadas ativamente, mesmo na pessoa que não tem sintomas, do jeitinho que você falou que faz. Você pesquisa, principalmente primeira consulta, paciente de risco, já pede a densitometria para checar como está. Porque é uma doença silenciosa. Então, naquele paciente que não tem artrose, que não tem outras fontes de dor, ele pode desenvolver osteoporose sem sentir nada. E vai descobrir que tem a doença só no dia que quebrar. Acontece demais aqui no hospital. O paciente chega, quebra, trata, aí no dia que volta no consultório, eu começo o tratamento da osteoporose, eles arregalam o olho, doutor, mas eu tenho osteoporose? Como o senhor sabe? Eu sei porque o senhor quebrou de um jeito que só quebra quem tem osteoporose. Então, é uma coisa que deveria fazer parte do check-up anual de saúde, né, do geriatra. Muitos ginecologistas fazem isso, porque muitas mulheres buscam esse cuidado, então muitas das densitometrias são pedidas por ginecos. E aí entra outra coisa que é o oposto, né, o lado B disso que eu estou falando, que a gente tem visto com uma incidência cada vez maior as fraturas atípicas do alendronato. Né? E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente chama de atípicas as fraturas que acontecem aqui na região subtrocantérica. As fraturas típicas são essas aqui mais altas que a gente falou mais cedo. E as que acontecem aqui são as atípicas. O que acontece? A pessoa que usa alendronato, risedronato, por muito tempo, geralmente mais do que 5 anos, e principalmente a pessoa que usa sem necessidade, ela desenvolve uma alteração do metabolismo ósseo que aumenta o risco dela quebrar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tratar com medicamento quem não precisa de tratamento também é errado. Então, a pessoa não deve usar alendronato e risedronato se ela não tiver
o score de Frax que indique isso, porque o uso prolongado do medicamento também dá problema. Caramba, olha aí, hein? Eu não estou dizendo que não é para usar lendronato e isidronato. Quem precisa, geralmente se beneficia bastante. Mas se você não tem a doença, ou não sabe se tem, não saia tomando sem supervisão, porque pode ser problema também. E eu tenho, então, duas dúvidas, aqui a gente conversou, e tem duas perguntas aqui também para você. Então, assim, quem toma, então, quem faz o lendronato, toma medicação, ela toma normalmente por um tempo determinado, e aí você faz uma nova densitometria, se está, digamos, saiu da osteopenia, saiu da osteoporose, supostamente se reduz a dose, se suspende a medicação, e depois se reavalia novamente? Como é que faz? Quando que você para, ou por quanto tempo toma, por exemplo? Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Aí fica tomando, então. Se precisar, o paciente, geralmente, você consegue estabilizar a doença, ele melhora um pouquinho a massa óssea, você percebe que a curva dele, que estava caindo, ela estabiliza, ou começa a cair mais devagar. Agora, voltar para uma massa óssea normal não costuma acontecer. Infelizmente, é uma doença que... O ser humano tem várias doenças crônico-degenerativas, né, que a tendência é piorar, e essa é mais uma delas. Então, se a gente consegue estabilizar, já é uma vitória. Entendi. Então, seria um uso mais ou menos contínuo da medicação. Com essa questão dos 5 anos que eu falei, né? Usar bifosfonato por mais de 5 anos pode começar a ser perigoso. Acima de 10 com certeza, aumenta o risco de fraturas atípicas. Então, o que é a solução? Se você está tomando há 5 anos ou mais, converse com o seu médico sobre isso. Existem algumas opções, né? Você pode ficar 2 anos sem tratar ou trocar por outro tipo de medicamento, como o Prolia, por exemplo. E aí você faz a troca como uma forma de descansar o uso do remédio. Então, isso é preconizado atualmente. Não usar contínuo para sempre, né? De tempos em tempos, isso tem que ser trocado a substância. Ah, muito bom, muito bom. E assim, fratura de quadril em si, né? Do quadril mesmo, da bacia. Você vê, claro que existe, lógico, né? Mas você vê com menos frequência. Não, ou também na verdade, não. Gostei de novo do jeito que você perguntou, que me deu a chance de explicar para o pessoal. Vai lá, o que a gente chama de quadril, no linguajar ortopédico, é o encaixe entre a cabeça do fêmur, que é redondinha, e o acetábulo, que é essa parte redonda aqui da bacia. Bacia e quadril não são a mesma coisa. Nós temos 2 quadris, o direito e o esquerdo, e uma bacia. A bacia é o conjunto. Que é o todo. É o todo. Nós temos 2 quadris. Então, na hora que você fala fratura de quadril, você pode estar falando de fratura do fêmur ou de fratura da bacia, porque o quadril é feito exatamente da junção dos 2. Se você fala fratura de bacia, não, realmente a bacia é a parte que não inclui o fêmur. E aí, nesse modelinho aqui que eu tenho para mostrar para os pacientes, tem o ilíaco, que é o osso da asa, o isquio e o pubis. Todos eles podem quebrar numa queda da própria altura do paciente que tem osteoporose. O acetábulo, que é essa parte redonda onde a cabeça se encaixa, também pode quebrar. Essas fraturas, elas não são frequentes como as do fêmur, mas elas são mais frequentes do que as pessoas imaginam, acontece bastante. A notícia boa é que essas fraturas da bacia, frequentemente não precisam de cirurgia. Doem, incomodam, mas o organismo consegue colar sem cirurgia, mas acontece sim, acontece bastante. Entendi. E fraturas múltiplas pode acontecer também? O fêmur e da bacia pode acontecer também. Pode. E aí você trata do jeito que você falou. Tá, perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui falando sobre obesidade, não, sobre diabetes, se tem, né, mais risco de osteoporose, a gente sabe que sim, né? Sim, infelizmente com diabetes. Obesidade também. Aqui perguntaram, quanto de cálcio normalmente você costuma suplementar? Vindo de uma nutricionista, essa pergunta. Na verdade, tem diferentes apresentações no mercado, né? As boas apresentações, elas geralmente têm a dose diária recomendada para um adulto de 70 quilos, né? Então, no caso do cálcio citrato malato, a apresentação mais comum tem 250 miligramas do conjunto. Tá. Tem bastante controvérsia sobre isso, se você pesquisar na literatura, tem bons argumentos para diferentes dosagens, então isso não é uma coisa tão consensual. Eu não acho que seja tão importante quanto as pessoas imaginam, porque, como eu falei mais cedo, o excesso o intestino elimina com facilidade. Então, eu não fico pirando muito em relação à dosagem do cálcio por isso, sabia? E suplementar na alimentação também, né? As fontes, tem várias fontes de cálcio na alimentação, claro. Sendo que as fontes... Ou fortificadas, né?
elas são mais fáceis de ser absorvidas, né? Isso é uma coisa que muitas vezes não é explicado para o paciente. Se for olhar a quantidade de cálcio que tem na couve, por exemplo, parece muito, mas quando isso está ligado na estrutura vegetal, das fibras do alimento vegetal, a capacidade do intestino de absorver cai bastante. Então, nosso aproveitamento de cálcio de fontes vegetais é ruim. Não é zero, mas ele é baixo. Então, se você realmente quiser ficar mais tranquilo, simplificar a sua alimentação, é ter um derivado do leite, pelo menos em uma das refeições. Queijo, requeijão, leite, enfim. Iogurte. Muitos deles vêm fortificado, né? As pessoas que não comem, né, proteína, né, leite, não comem a proteína animal, enfim, acaba, né, não comem, são veganos, vegetarianos, podem suplementar. Como é que eu vou dizer? Como é que é o termo mais politicamente correto? Os veganos verdadeiros, realmente não ingerem, não tem escapadinha e realmente cumpre, tem dificuldade de ter um aporte de cálcio adequado. Porque, como eu acabei de falar, as fontes vegetais, elas são de baixa absorção. Então, assim, isso é uma tendência que surgiu nos últimos anos. Eu sei que tem bastante debate a respeito disso, mas se você analisar a capacidade absortiva do nosso intestino para alguns nutrientes, ela é substancialmente mais adaptada, nosso intestino é substancialmente mais adaptado para absorver cálcio de fonte animal. Então, em relação ao cálcio, isso é muito claro. As pessoas que não ingerem fontes animais têm que tomar cuidado, ficar atentas. Perfeito. E a última pergunta, porque já estamos quase no horário, a Neuza pergunta aqui que ela faz uso de Prolia há 3 anos e 6 meses. Teria algum problema com Prolia de usar por muito tempo, por um tempo prolongado, igual acontece com os outros tratamentos? Também teria que fazer essa pausa ou não? Sim e não. Vou explicar. Os estudos mais contundentes são em relação a bifosfonatos. Então, os dados são muito claros. O Prolia é um medicamento relativamente mais recente. E aí, a gente ainda não tem a comprovação tão forte de que o Prolia esteja associado, mas já surgiram alguns trabalhos descrevendo fraturas atípicas em usuários crônicos de Prolia também. Então, o que eu acho mais razoável? Trocar depois de 5 anos também. Trocar, fazer pelo menos um descanso, né, e depois que a coisa voltar. Perfeito. Fernando, estamos quase no final. Eu vou te falar que eu aprendi muito nessa live, né, a ortopedia ficou bem longe, assim, para mim, na minha história acadêmica, longe. Então, eu adorei, eu acho que foi, nossa, eu aprendi de verdade, aprendi muito, foi muito bom até para mim, né, que eu vejo muitos esses pacientes. Obrigada de verdade, e eu queria, assim, no final, que quem quisesse te procurar, tirar uma dúvida, fazer uma consulta com você, enfim, como que as pessoas podem te achar aqui pelo Instagram, se quiser deixar, falar onde que você trabalha, deixar aqui teu Insta, que tá todo mundo vendo aí, fala aí pro pessoal. Estou baseado em Goiânia, né, a gente mora aqui, então consultas presenciais são aqui, no meu Instagram tem o contato, endereço, telefone da minha secretária para consultas presenciais, a gente faz atendimentos remotos também, telemedicina, agora com a pandemia essa procura aumentou bastante. Sim. Então, para queixas que podem ser resolvidas à distância, estamos à disposição também, os contatos estão todos lá no perfil do Instagram, tanto do site quanto do telefone da secretária estão lá, aí fico à disposição. Perfeito, Fernando, obrigada. Então, pessoal, se quiser marcar uma consulta aí com o Fernando, ou quiserem tirar uma dúvida, tenho certeza aí que ele vai atender vocês. Muito bom de verdade. O doutor Fernando é ótimo, a Elise está falando, eu também concordo. Fernando, obrigada, vou deixar assim, estou na hora do almoço, eu atrapalhei o almoço de todos vocês, muito obrigada, e, bom, conte comigo aí para o que você precisar. Um abraço na Mari e no bebê. E vamos fazer mais vezes, acho que a gente deve encontrar mais temas em comum que sejam úteis para a nossa audiência. Sabe o que eu quero falar? Mas não tem nada a ver, eu queria pegar quadril porque você é bom nisso, mas de ortopedia eu quero falar de dor no ombro, que também é muito comum no Parkinson, o ombro congelado, claro que você é ortopedista geral, mas quem sabe na próxima live a gente fala um pouquinho de ombro. Quem sabe, podemos. Acho que você não gosta muito de ombro, acho que você fica ali no membro inferior, certo? A gente acaba concentrando mais a parte cirúrgica, mas para as queixas clínicas é ortopedia geral, como você falou, a gente não desaprende, faz parte do dia a dia do consultório, ortopedia geral também. Perfeito, muito legal. Obrigada a todos que participaram. E se quiser deixar dúvidas, a gente responde aí nos comentários depois, mais tarde, hoje e amanhã. Muito obrigada de novo, Fernando. Um abraço.
Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, Até gente. mais. Bom fim de semana para todos. Tchau. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau.